nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre prática baseada em evidência e vamos dar sequência, então, aos testes utilizados pelos pacientes e alunos do Pilates aqui da Equicorp. No primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a importância, o que é a prática baseada em evidência. Nós vamos deixar o link aqui para você que ainda não conferiu o primeiro vídeo, entenda um pouquinho melhor sobre o que é a prática baseada em evidência, sempre ressaltando a importância dos 3 pilares: o paciente, o terapeuta e a melhor evidência científica. Não podendo esquecer nunca que a prática baseada em evidência foi criada para o melhor atendimento do paciente, desde a avaliação até depois da alta, né? Então, acompanhamento depois de um processo de intervenção e para viabilizar os investimentos tanto na saúde pública quanto na saúde privada, tá bom? Com o melhor tratamento. No vídeo 2, a gente falou um pouquinho sobre a avaliação. Então, vamos deixar o link aqui para você que ainda não conferiu a nossa aula, nosso vídeo número 2 sobre avaliação. Então, o porquê que é importante a gente avaliar. E a gente também falou um pouquinho sobre o teste de resistência de flexão do tronco a 60 graus, que avalia um dos componentes da estabilidade do nosso core, tá bom? Então, se você ainda não conferiu, vai lá conferir, o link tá aqui embaixo para você. Retomando um pouquinho só sobre a estabilidade do core. Então, lembra, qualquer perturbação que você tenha no seu corpo, então, essa retomada para a posição inicial, para o ponto de equilíbrio, ela caracteriza essa estabilidade do core. No Pilates, a gente trabalha muito esse core, que a gente chama de caixa de força ou powerhouse, e é por isso que a sua instrutora, ela pega tanto no seu pé, tá bom? O core, a estabilidade do core, ela pode ser avaliada por vários componentes. Então, por força, flexibilidade, resistência, controle motor e algum teste funcional, tá bom? Então, a gente viu que a resistência, naquele artigo que a gente mostrou a semana passada, ela é o que apresenta as avaliações de resistência vão apresentar sempre uma melhor relação com a estabilidade do core, tá? Então, ela é muito importante. Mas a gente também pode avaliar outros componentes, como os testes de controle motor. E aí, então, foi sugerido a realização, a avaliação deste teste. Esse teste que vocês acabaram de ver, que a gente chama de Inline Half Kneeling Test. Nós vamos chamar aqui de teste de alinhamento em joelhos para poder facilitar, tá bom? Então, esse teste, ele vai avaliar um dos componentes do core, porque vai ser esse equilíbrio junto com a retomada das posturas do tronco. Qual que é a perturbação? Principalmente a distância entre os dois pés. Como a gente realiza esse teste? Então, como vocês viram na imagem, a pessoa, ela tá semi-ajoelhada, a perna da frente em 90 graus de flexão de joelho, 90 graus de flexão do quadril, e a perna de trás ajoelhada, né? Então, só com o joelho apoiado, a gente pode utilizar uma toalha. O pé que tá posterior e o pé anterior, ambos têm que estar sobre uma linha, tá bom? Então, quando a gente realiza esse teste para um estudo científico, tem algumas medições que a gente deve obedecer, e principalmente a distância do avaliador. Novamente, por conta das aulas, né, estarem sendo à distância, a gente teve que adaptar, mas a avaliação do terapeuta é o que mais conta com relação às respostas do teste, tá bom? Então, ele é realizado nesse posicionamento, e aí a pessoa que tá realizando, ela tem que manter a postura por 120 segundos com uma perna na frente e depois troca a perna. O intervalo entre as trocas também é de 120 segundos, ou seja, 2 minutos. O que é pedido também, né? Então, além do posicionamento na linha, a pessoa que está sendo avaliada deve cruzar os braços no tronco e sempre estar olhando para o horizonte. Tá bom? O avaliador vai estar observando o quê? Então, como ele consegue manter essa postura durante os 2 minutos. Então, pode fazer pequenas oscilações? Sim, pode fazer pequenas oscilações. Quando o teste é dado por encerrado, ou a gente considera que o indivíduo não conseguiu realizar. Quando ele afasta uma ou as 2 mãos do tronco, ou ele desloca, né? Então, ele afasta o pé do solo, como vocês vão ver na imagem.
Então, como vocês puderam avaliar, esses são os 2 critérios de parada do teste. Mas se forem pequenas oscilações, pequenos tremores, né, com a mão ou com o pé, então o avaliador ele vai apenas anotando, tomando nota de como esse paciente se porta em relação ao teste, tá bom? Esse teste ele pode ser encontrado também de algumas maneiras diferentes, né? Realizado de algumas maneiras diferentes, também para avaliar equilíbrio, né? Então, a pessoa, ao invés de manter os braços cruzados no tronco, ela tem que iniciar, né, com os braços do lado do corpo, e aí ela leva o braço à frente e volta. Sendo que um avanço também nesse teste, né, um aumento de dificuldade é levar os braços na cabeça. Também há a passagem da posição em pé para a posição ajoelhada, e aí o avaliador também pode pontuar, né, averiguar como que foi realizada essa passagem, tá bom? Por que ele é um bom teste? Por que escolhemos esse teste? Porque ele é um teste de fácil aplicação, a gente não precisa de equipamentos, apenas de uma linha, né, e do observador. Ele foi avaliado também com câmeras, então o avaliador analisando um vídeo, mas a melhor maneira é ele estando ao vivo, né, analisando a pessoa que está realizando. Então, ele é um teste barato, simples de ser realizado e seguro, porque mesmo que a pessoa se desequilibre, ela está no solo, né, próximo ao solo. Então, não corre o risco de sofrer nenhuma intercorrência, tá bom? Esse estudo foi utilizado, né, esse teste, ele foi utilizado em alguma população, né, com algum tipo de disfunção? Então, sim. Principalmente em pessoas que têm alguma disfunção no joelho, né? Então, tem pessoas que têm osteoartrose, mas pessoas também que fizeram cirurgia, né, do ligamento cruzado anterior. E aí, a gente tem um estudo específico que avaliou a confiabilidade dessa medida. Então, você que ainda não sabe o que é confiabilidade, confere aqui embaixo nosso vídeo número 2. E esse estudo especificamente que avaliou pessoas que não tinham dor, pessoas que tinham feito a cirurgia, então posteriormente à cirurgia, e atletas, avaliou esse teste, então a confiabilidade do teste, como que era a diferença desse teste entre essas 3 populações. Então, o estudo vai aparecer aí para vocês. E avaliou essas 3 populações. E o que eles identificaram? Que as pessoas que tinham realizado, né, a cirurgia, elas apresentavam mais quebras de postura durante o tempo, os 120 segundos, ou elas não conseguiam manter por 120. Elas cumpriam os critérios para a parada do teste. Tá? O que isso significa? Então, outros estudos que avaliaram com equipamento esse controle motor em indivíduos com lesão do ligamento cruzado anterior, eles viram que essa população, isso já é conhecido, que essa população ela tem um déficit de controle motor. Tá bom? Então, se a população que tem um déficit de controle motor não consegue manter essa postura, isso é um indício para qualquer pessoa da população que não consegue manter a postura ou consegue por pouco tempo, que ela pode ter ali uma debilidade nesse outro componente da estabilidade do core. Tá bom? Por quê? Porque as pessoas normalmente que fazem cirurgia, elas já vão ter esse controle motor alterado, ou seja, elas não percebem que tem uma alteração na postura, essa perturbação, e mesmo que elas percebam, elas não conseguem fazer a correção rapidamente, tá bom? Então, por isso que é importante. E aí, principalmente para o Pilates, a gente trabalha, né, esse controle motor o tempo inteiro. Então, por isso que a gente sempre pede esse movimento fluido, realizado de uma maneira devagar, mais lenta, né? Prestando atenção no movimento. Por quê? Porque isso vai treinando, então, os componentes dessa estabilidade do core. E quando você tiver uma perturbação, então, mesmo a mola, né? Alguns exercícios um pouco mais rápidos, que também são estimulados no Pilates, eles vão ajudar, então, nesse aumento do controle motor. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo pra gente, e aí a gente vai respondendo como a gente fez na semana passada, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!